Olá, estamos de volta com essa edição do RBC News. E depois de receber as declarações do imposto de renda dos cidadãos brasileiros, a Receita Federal agora vai começar uma operação pente fino para verificar irregularidades em pensões alimentícias, despesas médicas e previdência complementar. Quem tem empregado doméstico e paga contribuição patronal tem direito a abatimento no imposto de renda. Numa das fraudes identificadas, o CPF de um mesmo empregado doméstico foi usado em 502 declarações no estado de Minas Gerais. Os casos de fraudes, segundo a Receita Federal, passam de 44 mil pessoas físicas e somam 315 milhões de reais de imposto para ser recuperado. Segundo a Receita Federal, que pretende fiscalizar este ano as declarações de imposto de renda de 285 mil pessoas, existem mecanismos para cruzar dados e identificar informações erradas ou fraudulentas nas declarações. Nos chama a atenção a capacidade que as pessoas têm ainda de acharem que essas invenções para reduzir o tributo, seja para inventar despesas inexistentes, como pensão alimentícia, como dependentes ou como pagamento de previdência privada, podem não ser identificados pela Receita. A Receita hoje ela tem um sistema vasto de cruzamento de informações, em que busca informações das empresas diretamente e de outras de bancos, de informações bancárias, e conseguimos, com esse cruzamento de informações, identificar essas infrações. Em muitos casos, a Receita identificou que declarações com irregularidades semelhantes saíram do mesmo escritório de contabilidade. Auditores visitaram esses escritórios, fizeram buscas e identificaram computadores que emitiram as declarações. Nesses casos, a punição deve atingir o contribuinte e o contador. A fraude praticada na declaração de pessoa física, ela beneficia o contribuinte. Então, ele é o primeiro responsabilizado por isso. Ele tem responsabilidade pelas informações que ele presta ao fisco todos os anos. Agora, se fica nesse processo de investigação que a Receita realiza, se a gente consegue comprovar que houve a participação de algum outro profissional, advogado ou contador, esse profissional vai responder em conjunto. As campanhas para combater o mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya continuam em todo o país. Os municípios poderão agora aumentar o número de agentes de saúde. Vocês vão jogar um inseticida em todas as salas, na área dos vão livre. Nada de aula nesta escola em Osasco, na Grande São Paulo, foi dia de eliminar o Aedes aegypti. Os agentes de combate às endemias trabalham também para orientar a população sobre sintomas, riscos e agentes transmissores de doenças. Foi a vez de a Marli receber a visita dos profissionais. Interessantíssimo o trabalho dos agentes. É uma pena que muitas vezes os agentes passam nas residências e as pessoas não estão em casa, né? Porque deixa, talvez, de encontrar um foco. E às vezes está do lado da gente, nós não sabemos, né? Só em Osasco, o trabalho dos agentes ajudou a mudar o quadro da doença. O número de casos já diminuiu 72% desde 2014. O número ao longo do ano, ela tem mostrado que essa equipe está se dedicando, trabalhando da melhor maneira possível dentro do município. O número de casos de dengue tem caído, né? E o Ministério da Saúde alterou os critérios para a contratação desses profissionais que atuam principalmente no combate à dengue. Isso deve aumentar em 44% o número de agentes nas ruas do país. É que agora as prefeituras podem contratar mais agentes com o auxílio da Assistência Financeira Complementar AFC, repassada pelo Ministério da Saúde aos municípios. O número de profissionais vai passar de 62 mil para 89 mil. A meta é que os agentes façam a vistoria de 800 imóveis todo mês. Para cada 5 mil habitantes, o município deve contar com pelo menos 2 agentes. Entre 5 mil e 10 mil habitantes, 3. De 10 a 20 mil habitantes, 4. E a partir de 20 mil, cada município deve garantir 5 agentes trabalhando. Um incremento de 27.500 pessoas como força de trabalho atuando diretamente na área. Importante ressaltar também que esses agentes deverão estar no campo, casa a casa e ter vínculo direto com a administração municipal. Outro ponto é a inserção de um coordenador de equipe para cada 10 agentes nos municípios. O Ministério da Saúde pretende diminuir o número de cesarianas que não são necessárias.
Para isso foi lançado um protocolo de atendimento. Fernanda engravidou pela primeira vez há 6 anos. O obstetra concordou em fazer um parto normal, mas não foi isso que aconteceu no final da gestação. Com 39 semanas, ele começou a fazer um terrorismo comigo, de que eu não iria ter dilatação, teria que fazer uma cesárea de emergência e que isso ia causar um sofrimento fetal no meu filho. E no final acabei fazendo a cesárea mais por medo do que por necessidade. Fernanda buscou informações e a segunda gravidez foi diferente. Apesar da primeira cesariana, ela conseguiu ter um parto normal. Todos aqueles mitos que o primeiro médico colocou para mim de que eu não teria dilatação, de que eu não conseguiria o parto normal, foram por água abaixo, porque eu tive dilatação, eu consegui um parto normal. E quase sem intervenções assim, médicas, e foi muito bom. O caso de Fernanda está entre os que preocupam o Ministério da Saúde, que quer diminuir a quantidade de partos cesarianos desnecessários no país. Por isso, lançou diretrizes para orientar profissionais de saúde pública e gestantes sobre os casos em que o procedimento é necessário. A cesariana, quando ela é bem indicada, adequadamente indicada, ela salva vidas e é um procedimento seguro. Agora, quando ela é indicada desnecessariamente, ela pode submeter a mãe e o bebê a riscos desnecessários. A diretriz, em linhas gerais, ela busca orientar a categoria médica, os profissionais que realizam partos, sobre os benefícios, os riscos e quando está indicado o parto normal e quando a cesariana é indicada. Se for feita uma indicação de cesárea sem a paciente estar em trabalho de parto, com 37, 38 semanas, corre-se o risco, às vezes, de tirar um bebê que ainda não está totalmente amadurecido do ponto de vista pulmonar, e esse bebê, às vezes, necessitar de uma UTI por conta de desconforto respiratório, insuficiência respiratória. Segundo as novas diretrizes, os serviços de saúde terão que informar as gestantes e os responsáveis legais sobre todos os riscos envolvidos na cesariana. O objetivo é aumentar a segurança dos partos no país e estimular o parto normal. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o ideal é que as cesáreas estejam restritas, no caso do Brasil, a até 30% dos nascimentos, índice bem abaixo do registrado hoje no país. O Brasil vive hoje uma verdadeira epidemia de cesarianas. Na rede do SUS, são 40% dos partos são realizados através de cesariana. Já na rede privada, chega a inacreditáveis 84% dos partos. Isso faz com que muitas dessas cesarianas sejam indicadas desnecessariamente, o que aumenta o risco para mães e para bebês. Os obstetras têm por obrigação, às vezes, não convencer aquela paciente que quer um parto cesariano a ter um parto normal, mas no sentido de que deixe pelo menos a natureza agir, de que deixe o corpo dela dar um sinal de que vai acontecer aquele parto, ou seja, um início de trabalho de parto, esperar uma ruptura de bolsa, algum sinal de que realmente aquele bebê está na hora do seu nascimento. A Rede RVC traz um conceito cristão com muita informação e prestação de serviço, análise e notícias do esporte, recebe personalidades e debate assuntos do dia a dia, dá o caminho para uma boa qualidade de vida, alerta para os direitos do consumidor, proporciona entretenimento para toda a família, mostra as belezas da nossa região, descontrai com o melhor da música gospel, acompanha os principais eventos, leva até você um momento especial de reflexão, o conhecimento da palavra de Deus e desperta o nosso povo para uma vida melhor. E prepare-se, vem muito mais por aí, com tecnologia avançada e alta definição. RVC, a sua nova TV. Vem com a gente! O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, o DENIT, retomou o processo de fiscalização de pesagem de veículos nas rodovias. Nos primeiros dias, a ação será para conscientizar os caminhoneiros.
Os estragos no asfalto denunciam. Muitos dos veículos que passam por este trecho da BR-020, que corta o estado de Goiás, estão pesados demais. E se o desrespeito ao limite de carga indicado na carroceria dos caminhões provoca danos ao pavimento, aumenta também os custos de manutenção da pista e dos veículos, além de comprometer a segurança de quem trafega pelas rodovias federais. O senhor sempre respeita o peso da carga direitinho do seu caminhão? Às vezes a gente respeita, mas a empresa não, aí não adianta, né? Como é que fica nessa hora? Aí fica difícil, que eu sou empregado, sou mandado, daí tem que trabalhar de acordo com a empresa, né? Excesso de carga acaba com as estradas. Para reprimir a prática, o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, voltou a fiscalizar o peso de veículos nas rodovias federais. E os primeiros postos a reativarem a pesagem são de Cáceres, no Mato Grosso, Araranguá, Santa Catarina e este, de Formosa, em Goiás. Atualmente, o DENIT tem 55 postos de pesagem de veículos nas rodovias federais. São 29 postos fixos, como este, e 26 postos móveis. E até o início de maio, 12 postos devem ser reativados em 10 estados brasileiros. Até 7 de maio, a fiscalização nos postos vai ser educativa, com distribuição de material e orientação aos condutores. A gente está comunicando que daqui a uns 30 ou 45 dias a balança volta a funcionar, entendeu? Normalmente através da nota fiscal ou mesmo pesando na balança, tá ok? E mais boa viagem para você. Nos dias seguintes, os agentes do DENIT vão conferir se o que está declarado nas notas fiscais corresponde à carga transportada. Em uma terceira fase, os veículos serão pesados por equipamento próprio. O que acontece quando o caminhoneiro ele extrapola o peso do caminhão? Se tiver com muito excesso, se extrapolar o permitido, ele tem que ser feito o transbordo da carga. E tem que pagar multa. Tem que pagar, é feita a notificação para ele. Melhora a segurança e melhora também as condições, né, de pista e diminui o custo de manutenção do DENIT com as rodovias. Hoje o DENIT tem 55 mil quilômetros de rodovia para poder manter e tem um prazo estimado de vida do pavimento. Quando você coloca o excesso de peso nesse pavimento, esse prazo, esse tempo de vida útil do pavimento diminui. Então, quanto mais a gente conseguir preservar, né, a qualidade desse pavimento, menos custo para o DENIT de manutenção. Mais 4 aeroportos do país vão passar para a iniciativa privada. A previsão é que os leilões sejam realizados no mês de agosto. Os terminais de Fortaleza, Salvador, Florianópolis e Porto Alegre deverão ser leiloados ainda neste ano. Várias empresas já demonstraram interesse em participar do leilão. A gente tem visto bons resultados, tanto do ponto de vista de entrega de infraestrutura, quanto do ponto de vista de crescimento de passageiros, ganhos de eficiência operacional, ganhos de receita comercial. Então o setor tem atraído bastante interesse de investidores. De acordo com estimativas do governo, o investimento total nos 4 aeroportos será de mais de 7 bilhões de reais. Serão mais de 1,5 bilhão de reais em Porto Alegre, quase 3 bilhões de reais em Salvador, 900 milhões de reais em Florianópolis e quase 2 bilhões de reais em Fortaleza. Ainda serão investidos 78 milhões de reais em concessões de aeroportos regionais em 7 municípios. Além da outorga fixa, os novos concessionários vão recolher 5% sobre o faturamento anual dos aeroportos para a União. O prazo de concessão será de 30 anos, com exceção de Porto Alegre, que foi fixado em 25 anos. Em 2012, o Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, de Brasília, foi concedido à iniciativa privada. Desde então, o terminal passou de 4º para o 2º lugar na movimentação de passageiros. Só no ano passado, quase 20 milhões de pessoas passaram por aqui. Foram mais de 186 mil pousos e decolagens em 2015. Com o leilão dos 4 terminais, o país passará a contar com 10 aeroportos administrados por empresas privadas. Além de Brasília, já foram concedidos os terminais de São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte, Viracopos, em Campinas, de Guarulhos, em São Paulo, Confins, em Belo Horizonte e Galeão, no Rio de Janeiro. De forma geral, a gente está bastante convicto que o processo tem sido bastante bem sucedido. Continue bem informado aqui no RVC News.